Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Hoje eu trago para vocês, para todos nós, o Salmo 139, um salmo de Davi, que fala a respeito da onipresença e onipotência de Deus. Onipresença, a capacidade de Deus estar em todos os lugares, ter toda a capacidade de ver todas as coisas, e a onipotência, o poder sobre todas essas coisas. O salmista Davi foi muito inspirado por Deus para escrever esse salmo, porque há uma grande revelação, mais uma, dentre tantas outras, na própria palavra de Deus, que talvez as pessoas não tenham acesso, não seja aberto o conhecimento da revelação para elas. Talvez as pessoas conheçam, sim, Salmo 139, amém, eu conheço. Mas o que diz estas palavras a nosso respeito? Todas essas palavras que estão na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, elas são completamente, totalmente endereçadas a cada um de nós. Pode ser que a gente pegue um texto hoje e não consiga extrair dele nada de específico para o momento que a gente esteja vivendo agora. Mas, em determinado momento da nossa vida, essa palavra fará um grande sentido. Ela estará falando conosco. Então, o Salmo 139, Davi, ele medita sobre muitas coisas e dentre essas muitas coisas, ele no verso 7, ele considera uma coisa. Vamos ver. Salmo 139, verso 7. Para onde me irei do teu espírito, com letra maiúscula, ou para onde fugirei da tua face? Aqui nós encontramos para onde eu irei, em que lugar eu estarei, que Deus não me verá, não me achará, não saberá onde eu estou. É impossível, porque a onipresença de Deus permite que ele veja toda a terra, todo o céu, tudo que existe debaixo da terra, Deus tem acesso. Deus vê. Por isso, onipresença. Ele é capaz de estar aqui comigo agora e estar com você aí do outro lado da tela, independente do lugar onde você esteja. Então, isso Davi está dizendo, para onde eu me irei do teu espírito, da tua presença. Para onde eu fugirei da tua face? Davi está perguntando, como eu posso fazer com que Deus não me veja? Como eu posso me esconder de Deus quando eu cometer um erro, quando eu pecar? Não tem, meus amigos. Não tem, meus amados. Deus sabe tudo de nós. Ele começa dizendo, tu me conheces no meu assentar e no levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Então, outro lugar onde Deus se faz presente, no meu e no seu pensamento. Deus vê o seu coração, o meu coração, ele também está em nossos corações. Então, não há um lugar aonde Deus não saiba que você esteja e o que você está fazendo e quem é você. Na verdade,
Não, não é a aparência. Ele sabe quem somos nós por dentro, porque ele sonda e nos conhece. Bom, então já vimos que Deus sonda o nosso pensamento, o nosso coração. Deus está aonde a gente estiver. Olha só. Tem outro verso. No verso 13, ele vai dizer assim, Davi: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Ora, essa onipresença de Deus, Davi está dizendo que ele estava conosco no ventre da nossa mãe. É coisa muito grande. Então, Deus, quando a gente estava se formando no ventre das nossas mães, ele já estava conosco. Ele nos via. Lá dentro do ventre da nossa mãe, ele nos via. Então, muitas pessoas pensam que a vida delas com Deus começou quando elas nasceram. Não. A nossa vida não começou no ventre da nossa mãe também não. A nossa vida, a nossa existência já existia antes da fundação do mundo. Aí você vai me dizer, como assim, Carvalho? Como assim eu já existia antes da fundação do mundo, antes de nascer? Pelo simples fato, atentem para isso. O nosso espírito, o nosso fôlego de vida é dado por Deus. Então, quando a gente é concebido no ventre da nossa mãe, o Espírito de Deus já está em nós. É esse espírito de vida que se forma lá dentro. Quando a gente nasce, esse espírito de vida se desenvolve no nosso espírito, no nosso entendimento, no nosso conhecimento, no nosso crescimento espiritual, nas revelações que nós temos de quem é Deus, pelo conhecimento de Jesus Cristo. Então, olha a revelação. Você é um ser espiritual, porque do Espírito de Deus você existe. Todo espírito voltará para Deus. Agora, nem todos esses espíritos, vidas que nós possuímos, terão a mesma destinação. A vida eterna para alguns e a perdição eterna para outros. Mas a intenção aqui nossa, que Deus quer nos fazer revelar e conhecer, é dizer, você é um ser espiritual, porque sua vida só existe porque Deus lhe deu a vida e a vida é Ele. Mas agora você vai pensar assim, Carvalho, pelo amor de Deus, estou ficando confuso. Então, se todas as pessoas existem porque vieram de Deus antes de nascer esse mundo, por que existem pessoas mais? Essa é uma grande pergunta. Porque segundo o meu entendimento, a minha crença, há quem não creia assim, e nós devemos respeitar. Mas a minha crença, pelo que eu leio das Escrituras, pelo que eu entendo delas, é que o homem tem direito a dizer sim ou não. Lembra quando Jesus disse assim, olha, que o nosso proceder, as nossas palavras devam ser sim, sim, não, não. Quando a gente diz sim, a gente aprova. Quando a gente diz não, a gente reprova. Então, o Senhor está dizendo que nós temos a capacidade de dizer sim, aprovar e não reprovar. Então, nós podemos dizer para Deus, eu creio, como também não creio. A minha fé é baseada nisso. Eu creio que Deus deu ao homem a condição, a oportunidade de recebê-lo, de ser-lhe favorável, ou não recebê-lo e de ser contrário.
É o que nós vemos muitas pessoas contra Deus, criticando, zombando, desacreditando da palavra de Deus. Mas isso não tira o direito delas de serem criadas por Deus, de serem criaturas de Deus, mas não lhes dão a condição de serem filhos de Deus. Para ser filho de Deus, tem que crer em Deus, crer em Cristo, que Deus enviou o seu Filho e ele morreu para nos salvar. A salvação vem mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Davi está dizendo que quando ele era formado no ventre da mãe, Deus já o via, porque é onipresente. Estava ali. E Deus já estava ali, porque o fôlego de vida, o respirar, o existir, vem de Deus. Então, o que eu estou dizendo? Que eu e você viemos de Deus. Nós só viemos de dentro de Deus. Um pedacinho de Deus é a nossa vida. Quer ver outro texto? Que o Senhor Jesus Cristo confirma isso. Ele diz que naquele dia muitos serão reprovados. Por quê? Ele diz assim: me viste e não me deste de comer. Me viste e não me deste o que vestir. Me viste preso, não foste me visitar. Me viste enfermo e não foste me ver. E aí eles perguntarão: mas quando foi que não te vimos assim, nessas condições? Senhor Jesus disse: quando não fizeste a um destes pequeninos, não fizeste a mim. Jesus está dizendo que aqueles pequeninos também têm uma parte de Deus neles. Eles têm uma parte de Deus? Não. Eles são uma parte de Deus nesta vida. Por isso que na nossa mente, irmãos, tem que haver o conceito: antes de sermos seres materiais, físicos, nós somos seres espirituais. Não está convencido ainda? Então vamos ver o que o salmista Davi vai dizer para comprovar que nós somos seres espirituais antes de sermos seres carnais. Verso 16. Os teus olhos me viram e o meu corpo ainda informe. Ou seja, não havia forma no ventre da nossa mãe. O espermatozoide uniu-se ao óvulo e dali começou a gerar uma vida. Não existia diante dos olhos nem no microscópio. Mas Deus uniu essas duas partes e ali existia uma vida quando os olhos não poderiam nem imaginar que existiam. Então ele vai dizer que ainda informe. Outro detalhe. Nós vemos no início da declaração da criação do mundo no Gênesis, como foi descrita a Terra. A Terra era sem forma e vazia. Pois é. Deus pegou a Terra sem forma e vazia e olha a Terra que nós temos hoje. Quantas coisas maravilhosas, perfeição que dizemos, essa é a perfeição da natureza. Não, essa não é a perfeição da natureza, essa é a perfeição da mão do nosso Deus. Porque o nosso Deus é perfeito. A natureza, cada elemento da natureza tem um pouquinho de Deus. Por isso é que é lindo e maravilhoso. Continuando, ele vai dizer que os seus olhos me viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, olha, no teu livro, todas estas coisas foram escritas. No teu livro, todas essas coisas foram escritas. Que livro que o salmista Davi está se referindo, irmãos?
Apocalipse fala do livro da vida. O livro da vida é o livro onde está o nome, o registro de todos esses que Deus criou, enviou e existem e existem nesta vida. Então, por que Deus chamará cada um pelo seu nome? E o Apocalipse diz que haveremos de receber um novo nome. Porque o meu nome hoje, o seu nome hoje nessa terra, não é o nosso nome verdadeiro espiritual. Porque se somos filhos de Deus, porque nascemos dele, gerados nele, dele, nesse livro da vida, ele registrou a sua existência, a minha existência, com um nome que só ele sabe. E naquele dia, ele nos chamará por esse nome que está registrado nesse livro da vida, porque somos espirituais. Apenas esse corpo que nós possuímos, que alguns dizem que são muito mais bonitos que outros, que são piores porque são mais feios do que outros, para Deus não existe, porque existirá um corpo glorificado com um novo nome, um novo corpo glorificado com um novo nome para a existência eterna. Então Davi tem uma revelação de que toda a vida dele, a existência espiritual dele, já estava registrada no livro de Deus. Que tremendo, meus irmãos. Este verso é para mostrar para a gente tudo que somos hoje nesse corpo físico é vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. A beleza é vaidade. A riqueza que possuímos é vaidade. Os bens materiais que acumulamos é vaidade. E o que importa então em nós? É a consciência de sermos conhecedores da revelação que somos filhos de Deus e espirituais, porque Deus é espírito, irmãos. Então, se o nosso corpo não serve para propósito nenhum nesta vida, o que estamos fazendo aqui? Existe sim um propósito para o nosso corpo. O nosso corpo hoje funciona como templo do Espírito Santo. Como templos do Espírito Santo, o nosso corpo deve dar testemunho de Jesus Cristo. O nosso corpo é para fazer as mesmas coisas que Cristo fez quando ele esteve em um corpo. Dar testemunho da verdade, praticar a justiça, executar as boas obras que glorificam o nome de Deus e de nosso Senhor Jesus. Não para fazer o que a gente quer. A nossa existência nessa vida é simplesmente para o servir a Deus, fazendo o que é digno, o que é aceitável e que glorifique o nome do nosso Cristo. Então, nesse livro da vida está escrito a nosso respeito. A respeito da nossa vida espiritual, que ainda não temos somente porque estamos desfrutando de uma experiência física, carnal, nessa terra. É por isso que muitos irmãos e irmãs não conseguem entender que eles são filhos de Deus, eles são espirituais. Por isso que a carne deles tem tanta condição de destruí-los moralmente, espiritualmente, que envergonham tanto a existência deles nessa terra, porque ainda não descobriram que são seres espirituais. Sabe por que os milagres não acontecem, a transformação não acontece nessas vidas? Porque eles não conseguem se ver como seres espirituais habitando um corpo físico. Então, nesse livro está escrito, todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Está vendo, irmãos? Esse livro da vida está sendo escrito a nossa história
na terra também. Um dia todos nós compareceremos diante de Cristo e receberemos o galardão, porque o que foi registrado na nossa existência, em nossa vida, foram bons frutos, foram obras que glorificaram o nome de Jesus, que socorreram o próximo, que foram úteis para o crescimento do Evangelho na vida de alguém. Isso sim. A gente lê o capítulo 11 de Hebreus e a gente vai ver ali a respeito dos heróis da fé. Homens que não amaram o mundo e que o mundo os odiou e os mataram. Eles sofreram todo tipo de injúria, de perseguição, de calúnia, de vergonha, de zombaria, mas venceram pela fé. Porque eles conseguiram sobrepor as suas próprias vontades e não negaram a Deus, não negaram a Cristo. E eles certamente vivem e viverão para tudo sempre junto de Cristo. Então, todas as coisas, ainda quando a nossa história, a gente não existia, era escrito. Então a sua vida está sendo escrita hoje também. Tudo que você faz de certo contará como galardão. Tudo que a gente faz de errado será contado como digno de repreensão. Então imaginem quantas pessoas não estão querendo aprender sobre Cristo e dizem ser cristãos. Serão salvos, serão, porque confessaram a Cristo, mas serão dignos de uma repreensão. E outros não entrarão para a eternidade com Cristo, porque mesmo sendo criado por Cristo, tendo uma história espiritual escrita no livro, vieram ao mundo e disseram não para Deus, não para Cristo, não para tudo que diz a respeito à glória de Deus, para a sua história, para a sua vida. E nisso, o destino deles será a perdição eterna longe de Cristo. Então, amados, nós aprendemos duas coisas muito importantes. Primeiro, Deus está em todo lugar. Segunda coisa, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe tudo de você. Deus sabe tudo de mim. E o mais principal de tudo, para a gente finalizar aqui, é que Deus nos ama. Olha o que o salmista vai dizer no verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista diz, Senhor sabe tudo de mim, sonda, me conhece, e vê se há algo mal em mim, e me tira, me alerta, me chama a atenção, me corrige, para que eu ande pelo caminho eterno. A palavra de Deus nos conduz ao caminho eterno. É através de seguirmos essas palavras, essas mensagens, nós alcançaremos o céu de glória prometido por Jesus. Um novo céu e uma nova terra. Então, é tempo hoje, irmãos, de aprender uma coisa. Cristo te ama. Cristo quer sondar o seu coração, a sua mente, para ver se há algum caminho mau e lhe corrigir, para que você sempre ande no caminho eterno. E outra coisa muito importante que não podemos esquecer, ninguém está desviado de Cristo, como dizem por aí. Existem pessoas, sim, que ainda não viram esta revelação de Deus para suas vidas e acreditam na mentira de alguns homens que dizem, você está desviado de Deus. Não, porque Cristo veio para buscar os perdidos. Os perdidos são esses que não ainda viram a revelação de Deus na vida deles e deixam que outras pessoas falem que eles são isso, são aquilo, e eles aceitam.
Não. Jesus te ama, Jesus morreu por você e Jesus quer te fazer compreender essas coisas, que antes mesmo de você estar hoje vivo e errando, ele já tinha começado a escrever a sua história. Por isso que aquele que é fiel, que começou a sua boa obra, é fiel para terminá-la. A sua obra em Cristo não está terminada. Cristo quer fazer você ser uma pessoa nova, diferente, uma pessoa que ande pelo caminho eterno dele e que conquiste mais conhecimento, sabedoria e revelação para levar a outros tantos mais, para que eles conheçam essa verdade também e sejam salvos. Obrigado, Pai. Que esta palavra chegue ao coração de muitos irmãos, para que todos sejam beneficiados por essa maravilhosa graça da salvação de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, glórias a Deus para sempre. Aleluias.